Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33, diz assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amados irmãos e irmãs, continuando a nossa série sobre os catecúmenos, sobre as doutrinas bíblicas, nós podemos observar hoje sobre a doutrina de Deus. Quem é Deus? Interessante que quando Deus se revela ao homem, ou se revela a Moisés numa sarça, através de uma sarça que ardia e não se consumia, Moisés perguntou: quem é que me enviou? Quando me perguntarem quem te enviou, o que direi? E Deus vai dizer: o eu sou te enviou, porque eu sou o que sou. Interessante observarmos que não existe uma definição clara de Deus ou total de Deus. Por quê? Porque definir significa dar um fim. Como é que nós podemos dar um fim a um Deus que é infinito? Definir significa delimitar, ou seja, dar limites. Como é que nós podemos dar limites a um Deus que é ilimitado? O conhecimento de Deus, ele é grandioso e não tem como um homem finito, limitado em seu conhecimento, em sua inteligência, em sua capacidade, conhecer tudo sobre Deus. Todavia, nós temos conceitos sobre Deus, não definições sobre Deus, mas conceitos de Deus. E esses conceitos estão dentro da sua própria palavra. Nós vamos ver que a palavra de Deus fala desse ser grandioso, porque Deus é o que é. Quando Deus se revela a Moisés dizendo: eu sou o que sou, Deus está dizendo: não existe ninguém igual a mim. Não existe nada que possa ser comparado ao meu ser, que Deus é um ser infinito. Mas nós podemos ver através da palavra de Deus algumas qualidades de Deus, e essas qualidades são chamadas de atributos. Os atributos de Deus. Interessante nós observarmos que na palavra de Deus existem os chamados atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Por que atributos comunicáveis? Atributos comunicáveis são aqueles atributos ou qualidades que Deus tem em sua infinitude, mas Ele comunicou, Ele deu, Ele transmitiu ao homem alguns deles, lógico, de maneira limitada. É o que nós vamos ver. Primeiro veremos então os atributos incomunicáveis. Primeiro atributo incomunicável é a soberania de Deus. Deus é soberano. É interessante nós observarmos que reina Deus, treme os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Deus é soberano, pois Ele não apenas criou todo o universo, mas Ele mantém todo o universo funcionando. Ele rege, Ele reina, Ele governa todo o universo. Isto vem desde o princípio da criação e vai durar pelos séculos dos séculos. Não há ninguém capaz de fugir à soberania de Deus, pela sua vontade ou decretiva, ou seja, aquilo que Deus determina e acontece, ou pela permissividade de Deus, a vontade permissiva. Deus, às vezes, Ele não quer determinadas coisas, mas Ele permite.
Nada foge à vontade de Deus, ainda que a vontade permissiva de Deus. Por isso Deus é soberano e Ele mantém algo que o homem não é capaz de manter. Deus é soberano e Ele reina. Interessante nós observarmos que todos os governantes, eles são passageiros. Alguém os coloca ali. O presidente não pode ser presidente se ele não for eleito pela vontade do povo. Um rei não pode ser rei se ele não tiver lá uma linhagem divina. E o seu período é temporário. Ele é finito. Deus não. Ninguém colocou Deus no trono e ninguém pode tirá-lo. Deus é rei. Por isso Deus é soberano. Esse é um atributo incomunicável de Deus. Outra coisa que nós podemos observar, outro atributo, é a infinitude de Deus. Deus é infinito. O homem é finito, o homem é limitado. Deus é infinito. Deus não tem fim. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é infinito no sentido da sua dimensão. Qual é o tamanho de Deus? Deus é espírito e Ele é infinito. Na questão da dimensão, mas também na questão do tempo. Aí nós vemos que a infinitude de Deus está na sua eternidade. Deus é eterno. Deus é o princípio, Deus é o fim. Antes da fundação do mundo, Deus já existia. Deus não foi criado. Deus sempre existiu, em toda a eternidade. Ele próprio criou o tempo. Ele próprio delimitou a ação, a existência do universo e do próprio homem. E Deus não tem fim. Deus é infinito. A questão de tempo. Deus é também onipotente. O que é a onipotência de Deus? Deus pode todas as coisas. Não há nada que Deus não possa. Por isso Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Não há nada que Deus não saiba. O seu conhecimento é ilimitado. E Deus é onipresente. Deus está em toda a parte. Deus está em todo lugar. Esses são os atributos de Deus. E há muitos outros que nós poderíamos até falaremos apenas desses principais. Mas há também atributos ou qualidades que Deus tem, que Ele comunica ao homem. São os chamados atributos comunicáveis. Deus é amor e Deus é perfeitamente amoroso. Interessante que a Bíblia diz que Deus não apenas contém amor, Deus é amor. Deus é a fonte de todo amor. Mas Ele dá ao homem a capacidade de amar em seus limites. Deus é justiça, Deus é justiça, Deus é justo. Deus é a própria justiça. Só Deus é o juiz supremo. Ele é a fonte de toda a justiça. Mas Deus comunica ao homem esse conceito de justiça. Esse conceito de justiça, de moral que o ser humano tem, é uma dádiva de Deus, é um atributo que Deus dá ao homem em seus limites. A mesma coisa são outros como a retidão, a fidelidade. Deus é perfeitamente fiel, Deus é reto e Deus dá ao homem, assim como também a inteligência. Só Deus é onisciente, só Deus sabe todas as coisas, só Deus tem um conhecimento ilimitado. Mas Deus dá às suas criaturas
conhecimentos, capacidade de conhecimento, de maneira limitada, capacidade de raciocínio, de maneira limitada, às suas criaturas. Primeiro os anjos, depois ao homem. E até Deus dá uma certa ciência, um certo conhecimento a animais. Mas tudo limitado pelo próprio Deus. São os atributos que Deus comunica. Por isso é que vemos que o homem tem determinadas capacidades que as outras criaturas não têm, porque Deus deu ao homem. E finalmente nós podemos ver como subsiste esse ser, que é o ser de Deus. Ele subsiste em 3 pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia não descreve como é a Trindade em sua totalidade, mas ela mostra traços de um Deus que é triuno. A palavra Trindade não existe na Bíblia, mas se nós observarmos, nós vamos ver que a Trindade está presente em toda a Bíblia, desde o Antigo até no Novo Testamento. Isso é uma grande realidade. Existem 3 pessoas que vivem em harmonia. Elas são iguais em poder e glória. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. E existem provas dentro da própria Bíblia a respeito da existência de Deus dessa forma. Essas 3 pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Isso é claro e evidente. Vemos lá no Antigo Testamento o próprio nome de Deus, Elohim, que é o plural de El em hebraico. O próprio Deus falando de forma ali, usando o plural, primeira pessoa do plural e não a primeira pessoa do singular. Quando ele diz: façamos o homem em imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança. Eis que o homem se tornou como um de nós. A Bíblia fala que Deus criou o mundo através da palavra, e a palavra, de acordo com João 1, é o próprio Cristo, a palavra eterna de Deus, a pessoa do Pai criando, o agente criador, que é o próprio Cristo, e nós vemos que o Espírito Santo pairava sobre as águas. E nós vemos que essas 3 pessoas subsistem eternamente e são iguais. Depois, em outra ocasião, nós vamos falar sobre a própria divindade do Senhor Jesus Cristo e a personalidade do Espírito Santo, algo que muitos não creem. Muitos acreditam que existem apenas uma só pessoa. Existem 3 pessoas, mas um só Deus. Esse é um mistério que a palavra de Deus nos mostra e que nós temos que entender também pela fé. Porque o conhecimento de Deus transcende a nossa lógica, ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento. Não tem como nós entendermos determinados mistérios. Só a palavra, só o próprio Deus sabe. Mas a Trindade, ela é algo real, está presente na palavra de Deus, está presente no universo, está presente nas nossas vidas. Em outra ocasião, falaremos com mais detalhes sobre essa maravilhosa doutrina, a doutrina da Trindade. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amém?